Hi, I'm Luis. You know me, right? I'm an English teacher. I wake up every day very early. I go to sleep very late. I always have dinner with my family. And I work very hard every day. I teach English for kids, teenagers, and adults of all ages. Bom, agora sim, né? Acabamos de fazer essa introdução aí, você viu? E ali já tinha bastante coisa utilizando o Simple Present. O que eu quero que você perceba aqui, e depois eu quero que você volte lá para olhar essa introdução de novo, é que todos esses verbos eles foram utilizados no presente. E como é que a gente faz para utilizar o verbo no presente? O que a gente precisa fazer? Cara, basicamente nada, né? Os verbos, quando vêm no infinitivo, todos eles vêm com o to na frente. Então, por exemplo, comer, o verbo, a base form dele, a forma base, é eat. Mas no infinitivo, a gente diz que comer é to eat. Beber, to drink. Dirigir, to drive. A única coisa que você precisa fazer para colocar ele dentro da frase no presente seria tirar esse to. Então, I eat, I drink, I drive, I teach. Então, assim, para a maioria das pessoas dos pronomes pessoais, já está resolvido. Então, é só você pegar o verbo e colocar depois da pessoa da frase. Por exemplo, I eat, you drink, they go. Nesse momento é muito importante que você saiba alguns verbos. Então eu vou deixar aqui algumas listas de exercícios e um quiz também para que você possa realizar e ir assimilando esses verbos aos poucos. Fica tranquilo que eu não vou mandar uma lista de verbos com 150 verbos para você decorar, não. E você não precisa saber todos os verbos, isso é importante a gente falar aqui também. Você precisa saber os verbos que você mais utiliza no dia a dia. Quando a gente for estudar sobre passado, que é um outro detalhe, né, que normalmente causa um pouco de pânico nas pessoas, a orientação que eu dou também é essa. Você não precisa saber todos os verbos, cara. Você precisa saber os verbos que você utiliza mais. É claro que em determinados contextos você vai precisar de verbos mais complexos, mais robustos, e você vai ter acesso a esses verbos conforme você for aprendendo. Mas para iniciar, você vai precisar saber de alguns, que eu já vou deixar descritos quais são, e os mais comuns que você vai utilizar no dia a dia. Então, voltando. Quero falar uma frase no Simple Present, eu só coloco o verbo lá. Por exemplo, I drink, I eat, you play, you dance, we dance. Agora, quando eu estou falando de uma outra pessoa, que é he, she, it, a gente tem que lembrar lá da história da nossa vovozinha. Minha avó fala muito isso, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente vai fazer uma fofoquinha, vai falar sobre alguém, a gente sempre aumenta um detalhezinho, né? Então a história real é fulano tropeçou e machucou o joelho, vamos dizer. Quando a pessoa vai contar, a pessoa que é fofoqueira, vai falar do Joãozinho que caiu e se machucou, ele não vai simplesmente chegar lá e dizer, olha, fulaninho caiu e se machucou. Ele vai dizer, olha, tu não sabe, o que houve? Olha, rapaz, fulaninho caiu, mas tomou um tombo, o joelho tá todo ralado. Às vezes o joelho nem tá todo ralado. Ralou e ponto, né? As pessoas já dizem, olha, tá todo ralado. Mas tu sabe como é que é João também, né? João não sai daquele celular, fica grudunhado naquele celular 24 horas. No mínimo, só nem sabe, no mínimo, tava andando pelo meio da rua, tropeçou, mexendo no celular, tropeçou, voou para longe, agora vê se aprende, né? Então você vê, o fato é, João caiu e ralou o joelho. Mas a pessoa já inventa, né? E isso é interessante da gente lembrar porque a ideia aqui é mais ou menos parecida. Quando a gente fala de alguém, uma pessoa só, singular, de ele ou ela ou uma coisa, he, she, it, esses três camaradas andam sempre juntos. Falei disso com vocês umas aulas atrás. Eles andam sempre juntos, o que vale para um, vale para todos os outros. Igual aconteceu lá com o verbo to be, tá? Sempre que a gente for falar de he, she, it, ou o nome de uma pessoa no singular, uma só, se forem duas já não vale mais, já é plural, vira they, então não é o que a gente está falando aqui. Sempre que for assim, você vai adicionar um Szinho no verbo, tá? Então, por exemplo, I speak English. Se eu for falar de ela, she speaks English. Conseguiu entender? I speak, she speaks English. I dance, he dances. I play basketball, she plays basketball. E só. Esse Szinho não significa, não indica plural, tá? Em momento nenhum isso indica plural. Esse Szinho
ele só serve para conjugar. Igual que a gente diz, eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais, eles jogam. E a gente coloca, por exemplo, o M para indicar plural. Eu jogo, eles jogam, ela joga, eles jogam. Lá eles colocam o S para indicar que está no presente e que é para o singular. Por acaso é um S, né? Então, às vezes causa uma confusão. Então, se por acaso você olhar e ver que o verbo está com S, e a sua cabeça imediatamente entrar na maneira de achar que aquilo ali é plural, não entra nessa. Pensa que em inglês é justamente o contrário. Quando eu tenho Szinho no verbo, é porque o sujeito é singular. E qual que é a parte mais chata disso, né? A parte mais chata disso é que a gente não pode simplesmente chegar lá e colocar um Szinho no verbo. Existem algumas regras para isso, tá? Existe basicamente, na verdade, uma regra geral e duas exceções a essa regra. Então a regra geral é, você vai lá e coloca um S. Mais nada. Pega o verbo, coloca S somente quando for he, she, it. Muita atenção para isso. Então, você tem I play, she plays, I dance, she dances, I drive, he drives. Sempre que for para he, she, it, a gente adiciona um S. A segunda regra, que é na verdade a exceção, né, da primeira, é quando um verbo terminar com O ou com som chiado, você vai adicionar ES. O, a gente já tem os exemplos de go, que é ir, né? I go, he goes, ES. E do, que é fazer. I do my homework, she does her homework. Eu faço a minha tarefa, ela faz a tarefa dela. E quais são os verbos, teacher, que fazem o som chiado? O som chiado, ele é um verbo que termina com SS, SH, CH, mas eu não quero que você grave essas coisas. Pode terminar com X também. Eu não quero que você fique gravando. Para você ter mais clareza, o que eu quero que você faça? Que você pronuncie os verbos. Então, por exemplo, a gente tem aqui watch, que é assistir, wash, que é lavar, fix, cross, kiss, que são consertar, cruzar, beijar. Esses verbos terminam com uma emissão de sopro de som, né? Então a gente vai ter watch, wash, cross, fix, kiss. Você fica soprando no final. A esses verbos, nós vamos adicionar o ES. Então a gente vai ter I watch, she watches. I wash, he washes. I cross, he crosses. I fix, she fixes. I kiss, she kisses. Sempre adicionando ES. E a última exceção é quando o verbo termina com consoante Y. Quando o verbo terminar com consoante Y, que é o caso clássico de study, que é o verbo estudar, a gente vai remover o Y e acrescentar IES. Mas preste atenção, isso só vai acontecer quando o verbo terminar com consoante Y. Muitas pessoas ficam com esse Y na cabeça e focam muito nele. E aí vê uma vogal com Y, tira o Y, isso está errado. Por exemplo, play termina com vogal Y. Segue a regra geral. Ela vai adicionar somente o S, tá? A exceção é quando for consoante Y, que é o caso de study, cry, que é chorar, tá? Então você vai ter aí I study English, she studies French. Esse E, tanto do ES quanto do IS, o E a gente não vai pronunciar nunca. Então vai ficar I study, she studies. I cry, he cries. Com IES. Lembrando, gente, que essas regras são só para he, she, it. Para todos os pronomes pessoais que não são he, she, it, a gente só coloca o verbo sem S, sem ES, sem ES. Isso você precisa ter bastante em mente. Além disso, a gente tem o verbo have, que é a exceção a todas as regras. O have, ele é um verbo que aparece para a gente no Simple Present como verbo irregular. Então, além do verbo to be, que você já conhece, né, que fica am, is ou are, no Simple Present, que no caso do he, she, it vai ficar is, o verbo have, ele aparece como irregular também. Então, não existe haves com S no final. Isso não existe, isso é uma aberração. Eu já vi muita gente cometendo esse erro. Pessoas, às vezes, que vêm para a gente de alguns outros cursos, em níveis assim até mais intermediários, cometendo esse tipo de erro, tá? Não caia nessa. Haves não existe em hipótese nenhuma. Então, have vai virar has. I have a car, she has a house, he has an apartment, he has a big family, she has a beautiful daughter,
e por aí vai. Existem os verbos que são chamados verbos modais. Eles não se alteram nunca, mas a gente vai ver eles bem mais pra frente. Então, por agora, eu quero que você fique tranquilo. Se por acaso você ficou com dúvida, eu peço urgentemente que você chame a gente lá no nosso suporte, tá? Pelo WhatsApp, e a gente vai te ajudar. Se não for eu, vai ser com certeza alguém muito capacitado aqui da nossa equipe para responder a sua dúvida. A gente pode te mandar um áudio, um vídeo, ou por escrito, tá? Mas você não pode ficar com dúvida. Tá? É importante pra gente que você vá assimilando as coisas aos poucos e tente ir utilizando também. Além disso, eu vou deixar uma sugestão de música onde acontecem essas inversões, né, para Reach com Szinho. Eu quero que você perceba isso nessas músicas e treine aí na sua casa como é que se canta também, tá? Não precisa ficar atento à tradução nesse momento, a gente já conversou sobre isso, já está todo mundo entendido, né? Mas assim, eu quero que você tente cantar junto para ir acostumando a sua boca aí aos fonemas do inglês. A gente se encontra agora na próxima aula para falar sobre as negativas. É bem tranquilo, só precisa, prestar atenção. Tchau, tchau, see you!